Já tem gente aqui na sala, o pessoal chega cedo, viu, velho? Beleza. Boa noite, Joab. Boa noite, Jane. Já estão aí na área, hein? Apostos. Aguardar, beleza? Aguardar 3 minutinhos aí até a galera se apresentar para nós começarmos. Recebi já as atividades de vocês, tá? Então a gente tem até dia 29 para publicar. Deixa eu ver, 29 é a próxima sexta. Mas antes disso eu publico o resultado. Eu creio que já recebi, até lá já recebi de todo mundo. Aí eu publico antes para que nós já entremos na semana de prova com essa parte de nota de professor, né? Atividade de sala de aula já completamente resolvida. Aí a gente fica só a avaliação, que é dia 8 de junho, né? Não, dia de vocês é dia 10. 10 de junho é uma. 10 de junho, deixe-me conferir. É uma quarta, exatamente. Opa! Boa noite, Jorge. Chegando na área aí, né, mano? Deixa eu habilitar aqui, chat. Bem, pessoal, vamos lá, né? Pontualidade britânica, vamos começar aqui. Bem, nossa aula de hoje, ela está hospedada ali na seção 4.1, a gente está entrando aí na reta final, gostaríamos de estar aí presencialmente, mas infelizmente estamos aqui de maneira remota, né? Então, essa aula 4.1, ela vai tratar das constituições do Império, que foi a primeira, né, a de 1824, até o período da ditadura militar. Claro que a gente não vai avançar em todo o corpo dessas constituições, é mais uma lembrança, né, uma reminiscência como aconteceu, porque o objeto do nosso estudo realmente vai ser a Constituição de 88, que é essa que está vigendo, né, a nossa Constituição atual, que vai ser objeto da próxima aula e das duas próximas aulas, né? O que ela trouxe de inovações, quais as diferenças entre a Constituição de 88 para essas constituições que a precederam, né? Que são essas que a gente vai falar aqui. Então, o objetivo é justamente esse, falar do constitucionalismo brasileiro. Então, nós tivemos aí há uma divergência entre os doutrinadores com relação ao número de constituições do Brasil,
porque lá durante o regime militar, nós teremos a chamada Constituição de 67, que foi outorgada, e logo após nós teremos a Emenda Constitucional número 1 de 69, que para alguns ela vai ser uma Constituição porque ela faz uma releitura de toda a Constituição de 46, confirma alguns atos institucionais da de 67, enfim, mas na verdade o que nós temos assim, como aí essa é uma parte da doutrina que assim a entende. De outro lado, entendem que só um poder constituinte originário poderia criar uma Constituição. Vou explicar para vocês depois o que é poder constituinte originário. Essa é uma matéria lá de teoria geral da Constituição. A gente vai falar aqui para vocês entenderem o que é. Então, boa noite para quem chegou depois, Daniela, Tássio. Então, veja bem, para que você crie uma Constituição, é necessário que o país que vai elaborar essa Constituição ele esteja vivendo uma mudança. No caso do Brasil, a primeira Constituição ela é monárquica, tá? Ela surge em 1824, porque em 1822 o Brasil tornou-se independente em relação a Portugal. Então, como nós tínhamos o status de colônia, nós precisávamos de uma Constituição para chamar de nossa e estabelecer os marcos legais desse novo país que estava surgindo, né? Desse novo país que estava surgindo, que no caso o Brasil. Então, para que você tenha uma Constituição, como eu falei, você tem que ter umas pré-condições históricas, políticas, econômicas. E qual era a nossa condição histórica? Nós éramos recém-saídos do Estatuto Colonial Português, e aí nós precisávamos dessa Constituição. E ela vai surgir justamente sobre um momento, que é no século XIX, em que parte do mundo ainda vivia, não o mundo civilizado, digamos, França, Inglaterra, Estados Unidos, como a gente já estudou, já tinha seus movimentos constitucionais consolidados no século XIX. Afinal, eles fizeram esses movimentos bem antes. A Inglaterra lá no 13, que a gente falou na Magna Carta e todos aqueles outros documentos. Os Estados Unidos em 1787 e a França a partir de 1789, quando da Revolução. E o Brasil era neófito nessa área, e nós não tínhamos uma Constituição. Então, o primeiro projeto que nós vamos ter de Constituição, na verdade, é um anteprojeto da chamada Constituição da Mandioca, né? Ela foi elaborada por dois portugueses, o Antônio Carlos de Andrada e Silva, né? E o José Bonifácio de Andrada e Silva, aquele mesmo que vocês ouviram falar lá no ensino médio, que foi um preceptor, um tutor de Pedro I, quando da educação dele, né? O José Bonifácio era um português. Então, eles elaboraram um anteprojeto de Constituição em que havia a previsão de redução dos poderes do imperador. Afinal, o Brasil tinha se emancipado de Portugal, mas éramos uma monarquia. Então, o imperador é que mandava. E nesse anteprojeto da Constituição da Mandioca, os irmãos Andrada, eles colocaram lá como um dos critérios marcantes dessa Constituição era o chamado voto censitário, que depois vai prevalecer, e ele tolhia, né, diminuía os poderes do imperador. É chamada de anteprojeto de Constituição da Mandioca, porque o critério para o cidadão ser eleitor era ser dono de terras, né? Então, as terras se plantavam mandioca, então você tinha que ter X acres de terra para se habilitar a ser eleitor. Mas o principal objetivo dessa Constituição é, como aquilo que foi perguntado para vocês, era realmente limitar o poder do imperador. Como ele fora educado num regime absolutista, obviamente que ele vai reagir. Ele reage contra esse anteprojeto da Constituição, fecha a Assembleia Legislativa que funcionava no Rio de Janeiro.
nessa época nós não chamávamos de Câmara dos Deputados, e sim Assembleia Legislativa. Ele fecha. Esse episódio histórico tem o nome de Noite da Agonia, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai outorgar, ou seja, ele vai impor a Constituição dele, tá? Então, a diferença entre Constituição outorgada e promulgada é que a promulgada ela é votada pela Câmara e pelo Senado. É a nossa atual, por exemplo. E a outorgada ela é imposta por um poder, seja ele ditatorial, uma junta militar, um imperador ou mesmo um rei, ela é imposta. Então, ele outorgou uma Constituição e fez essa Constituição à sua feição, aquilo que ele entendia ser correto para lei maior do país. E aí ele faz uma inovação, ele contraria aquela regra do Montesquieu, do princípio da tripartição de poderes em executivo, legislativo e judiciário, e institui o poder moderador, que é esse aqui que vocês estão vendo no slide, que é um quarto poder. Esse poder moderador, ele manda nos demais poderes. Então, se você for trocar em miúdos esse texto constitucional, você tem uma Constituição na qual o imperador manda, tá? A chave do poder moderador é ele, imperador. O poder moderador existia porque ele, imperador, existia. Então, ele é a chave do poder. Olha aqui, ele vai exercer esse poder, pode intervir nos demais poderes, dissolver a Assembleia Legislativa, fechar o Congresso, nomear senadores, sancionar e vetar leis, nomear ministros e magistrados e depô-los. Então, ele tem um poder absoluto, é uma Constituição absolutista. Você tem os outros três poderes, são meros figurantes, né? Meros figurantes dentro desse arcabouço jurídico aí. O executivo é uma extensão do moderador, é ele que o exerce, e nessa época ele nomeava os presidentes de província. Aqui vou abrir um parênteses para explicar. No Brasil monárquico, nós não tínhamos estados, tá? Por exemplo, o estado da Bahia era província da Bahia. Estado de São Paulo, província de São Paulo. Estado do Rio de Janeiro, província do Rio de Janeiro. Isso vai ser mudado na Constituição de 1891, nós vamos falar dela logo após. Então, de província virará estado. E mesmo na de 1891, o cargo de governadores, eles ainda vão ser chamados de presidentes. Era o presidente do estado da Bahia, o presidente do estado de São Paulo, só na de 46 que vai mudar o nome para governador. E o poder legislativo, como era? Ele era composto por deputados e senadores, sendo que o senador era vitalício, tá? O que é vitalício? O imperador os escolhia e aí ele ficava até morrer no poder, tá? Hoje, na Constituição atual, vocês sabem que o mandato de um senador é de 8 anos, tá? A gente vai falar disso lá na de 88, para não confundir muito. E o poder judiciário, como é que funcionava? Os juízes eram nomeados por ele, o cargo era vitalício, né? Hoje tem a vitaliciedade, vocês sabem, após 2 anos, o juiz adquire a vitaliciedade, está no texto constitucional, e podia ser suspenso por sentença pelo próprio imperador. Mais uma vez, trocando em miúdos, o imperador é que manda em tudo. Então, essa instituição do poder moderador exercido por ele, ele é realmente o verdadeiro mandatário. Você tem uma Constituição que o poder não é controlado, o poder é absoluto. Você tem uma Constituição que não controla o poder do imperador, tá? Nós vamos destacar aqui no próximo slide só o aspecto penal dessa Constituição, que nós vivíamos ainda numa ordem escravagista, né? Então, o escravo, ele não tinha direitos, tá? Isso está no próximo aqui. Antes, nós vamos falar do voto, que eu já mencionei lá. Só era permitido para os homens livres, logo o escravo não votava, maior de 25 anos, hoje até os maiores de 16 votam, né? Facultativo entre 16 e 18, e também pós 70. E a renda, olha aqui, isso é que caracteriza um voto censitário, viu, gente? Censitário porque você deveria ser possuidor de no mínimo 100 mil réis para se habilitar como eleitor, tá? Então,
para ser candidato, você tinha que ter uma renda de 400 mil réis. Exclusão aqui dos libertos. Aquele escravo que comprou a sua carta de alforria, que comprou a sua liberdade, que adquiriu a carta de alforria, melhor dizendo, comprou a liberdade, ele não tinha direito a voto, nem tinha direito a concorrer como candidato, tá? E aí o estatuto dizia o seguinte: um deputado e um senador têm que ter renda superior a 400 mil réis, né? Para, faltou acento de réis nesse aqui, serem brasileiros e católicos. Por que essa exigência do cara ser católico? Porque nesse momento aqui, a igreja, ela era atrelada ao Estado, tá? O catolicismo era a religião oficial. Hoje nós não temos, né? Fazendo um comparativo. O Estado é laico, como todos vocês sabem. Permite-se todas as religiões. Então, dois institutos aqui, ó, configuravam essa aliança entre Estado e Igreja, o padroado e o beneplácito. Padroado era a prerrogativa do imperador escolher bispos e padres. Então, o Papa lá em Roma, ele dizia: olha, Sérgio vai ser bispo de Caetité. Beleza. Para que eu fosse aceito, o imperador deveria dar o quê? O aceite dele. Esse aceite era chamado de beneplácito, tá? Durante muito tempo, no português castiço, você pedia algo a uma pessoa e, ao conceder, essa pessoa dizia: tens o meu beneplácito, né? Que era uma herança aqui do período do primeiro reinado, né? Do primeiro império, também chamado de primeiro império, em que você tinha esses dois institutos. O padroado é a prerrogativa do imperador escolher bispos e padres, e o beneplácito, que é tudo que emanava lá de Roma, que vinha de Roma, ele tinha que dar o aceite, ou cumpra-se, tá? Então havia aí essa parceria entre a igreja e o Estado. Ele criou um conselho de Estado, ele mesmo escolhia os conselheiros. Então, lembre-se bem que a chave do poder moderador é o imperador, portanto, ele exerce de forma absoluta o seu poder. A capital do Brasil independente era o Rio, né? E a província do Rio de Janeiro tinha como capital Niterói, né? Hoje, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Isso aí a gente passou por um processo histórico, aquela coisa toda. Mas, enfim, diga. Por mais que tinha todos os poderes, legislativo, judiciário, o imperador ainda tomava conta de tudo, né? Tudo, exatamente. Era ele que escolhia os senadores. O deputado, para ser eleito, tinha que ter essa renda de 400 mil réis por ano, tá? É uma fortuna. E para a época. E o judiciário era ele que escolhia. Então, a gente chama de chave do poder, do exercício do poder, é o próprio imperador. Então, ele fez uma constituição, outorgou essa constituição nos moldes que ele entendia correto. O que ele fez? O que ele aprendeu com o poder absolutista em Portugal, ele aplicou aqui no Brasil. Então, o Brasil tornou-se independente, mas a primeira Constituição, que é monárquica, ela é centralizadora, ela é absolutista. E um detalhe aqui, vocês devem lembrar lá do ensino médio: o único país americano que emancipou-se sob uma ordem monarquista foi o Brasil. Os demais países todos foram repúblicas. Argentina, Paraguai, Uruguai, todos da América Espanhola, né? Foi o Brasil. O único foi o Brasil que era América Portuguesa. Todo mundo era república. O Brasil foi a exceção, foi monarquia. Aí aqueles historiadores mais gozadores, eles vão dizer: já começou errado daí. Mas não é bem assim, é uma outra história. Mas o Brasil se emancipou sob forma monárquica. A República só virá em 1889, quando Deodoro vai dar o chamado golpe da República, né? E aí aquela característica que eu falei, que é: nós absorvemos quase tudo da Constituição portuguesa, né? Em Portugal, a partir do momento que o Brasil passou a ser colônia, em 1500, Portugal teve 3 reis, né? Era Dom Manuel o Venturoso, vocês devem ter ouvido falar dele lá no ensino fundamental. Depois nós tivemos Dom Afonso,
E, por fim, Dom Felipe, que já é no período da União Ibérica, quando Portugal ficou dependente da Espanha. E cada rei desse, ele elaborava uma espécie de uma constituição. Aí nós chamávamos de ordenações. Então, nós tínhamos as ordenações manuelinas, afonsinas e filipinas, né? Que é do Filipe II. Mas isso é só uma curiosidade. Mas aí, quando o Brasil se tornou independente, a gente vai elaborar lá em 1830, 6 anos, 8 anos depois da independência e 6 depois da Constituição, um código criminal, né? Que ele vai ser assim importante para você entender a sociedade da época, que é uma sociedade ainda escravagista, mas aí aparece algo bem interessante, que é o princípio da legalidade. Olha aí, o artigo 1º do Código Criminal de 1830 é a mesma coisa do nosso Código Penal de 1941 e do inciso 2º do artigo 5º da Constituição, que todo mundo já ouviu falar. Vou falar aqui, vocês vão lembrar. Não há crime sem lei que o preveja. Aquilo que eu falei lá, aquela expressão latina, né? Nulla pena sine legem. E já estava aqui, ó, como princípio da legalidade, que é o artigo 1º desse Código Criminal e também é o artigo 1º do Código Penal e é o inciso 2º do artigo 5º da Constituição. Esse é que é o princípio da legalidade. O outro complemento do princípio da legalidade é o inciso 39, a gente vai ver isso lá em Teoria Geral da Constituição, que é que você não deve fazer nada se não houver previsão legal, né? É o inciso 39. Mas isso é coisa mais para frente. Então, o artigo 1º já era ressalvado aqui, ó, ressaltado o princípio da legalidade. E aí as penas, como eram as penas? Hoje, na Constituição, você sabe, nós não temos penas cruéis. Lá tinha morte por enforcamento, as galés, né, que era jogar naquelas prisões escuras, prisão com trabalho forçado. Você tinha o banimento, que era a expulsão do brasileiro do território nacional, hoje você não tem. Você tinha a pena de degredo, né? O cara falava assim, ó, você vai cumprir sua pena de degredo na ilha tal, jogava o cara para lá. Isso era uma herança portuguesa, né? Porque, não sei se vocês lembram do período que vocês estudaram lá no ensino médio, vários degredados portugueses vieram para o Brasil, inclusive degredados perpétuos. Os caras vinham cumprir pena aqui, sabendo que não mais voltariam a Portugal, né? E volta a frisar aqui, aqueles historiadores mais gozadores falam, o cara sabia que não ia voltar para lá, o que ele queria fazer aqui? Ele ia, né, pintar o sete aí, ele ia meter o louco, como dizem os baianos, né? Então, o cara vinha degradado, ele sabia, não vou voltar mais para o Brasil. Tinha também penas de degredo de 5, de 10 anos, esses previam voltar. Às vezes não voltavam por doenças, gostavam daqui e ia ficando. Mas essa é uma tradição de portugueses mandarem os presidiários para cá. E, por fim, a pena de desterro, né, que é expulsar o cara da comarca dele, né? Tudo isso havia previsão nesse Código Criminal. Então, eram penas mesmo cruéis, que hoje nós não temos mais. Mesmo assim, eles dizem que as penas cruéis eram vedadas, né? Eu entendo aqui como penas crudelíssimas, né? O que que não tinha? Açoite, tortura e marca com ferro, salvo nos escravos. Então, os escravos poderiam sofrer esse tipo de pena aqui, ó, marcado com ferro quente, né? Açoites. Só que nos açoites, você verá no próximo slide, era de bom tom que o açoite fosse numa justa medida a ponto de não tirar a vida do escravo ou não impossibilitá-lo para o trabalho. Até aí entrava a questão econômica. Você dá uma surra, açoita, mas até uma medida em que ele não fique impossibilitado para o trabalho, senão eu, proprietário de escravos, vou ter prejuízo, né? Então, os carrascos, os verdugos, tinham essa incumbência aí, bater a ponto de não tirar a vida nem comprometer a capacidade do escravo para o trabalho. Bem, ele era considerado um bem, era coisa, né? Res, que a gente menciona aqui. Poderia ser objeto de alienação. Alienação aqui é venda, ser vendido, como qualquer outra coisa, né? O filho do escravo era tido como propriedade, né? Sendo a expressão cria utilizada em linguagem jurídica.
essa Flávia Lage de Castro, ela vai dizer lá no livro dela, que se o escravo fosse o agente do crime, né, ele poderia ser imputado, poderia ser açoitado, poderia ser marcado a ferro, mas se ele fosse a vítima, ele não era entendido como vítima, e sim como coisa. Então ele podia ser vitimizado, o cara poderia agredi-lo, até matá-lo. Um senhor que matasse um escravo, ele não seria apenado por isso, não sofreria condenação por isso, né? Então o escravo, ele realmente tinha a condição de res, vocês sabem, é coisa aqui em latim, né? E aqui no último parágrafo, Ouvir no uma último. coisa dessa, professor, chega a ser surreal. Parece uma É coisa que nunca surreal. poderia ter acontecido. Nunca vi como é que. Não consigo nem imaginar uma situação desse tipo, não. Exatamente. Tratar uma pessoa desse jeito assim, não. Desse Eu, hein? jeito. Por isso que boa parte dos teóricos aí, sociólogos, historiadores e mesmo juristas com essa inclinação mais humanista, eles entendem o seguinte: com um passado colonial desse, com um tipo de constituição dessa, como é que esse país poderia ser diferente do que é? Mas aí a gente vai e volta atrás, porque na América, nos Estados Unidos, você teve esse tipo de coisa no Sul. A escravidão, as colônias de exploração do sul dos Estados Unidos eram desse jeito, né? Tem um filme bem interessante, não sei se vocês já viram, chamado Amistad, que trata do tráfico transatlântico de escravos. É uma partida de escravos que vão para Cuba, né? Que até então era colônia espanhola. Então ele retrata muito bem o que era isso, né? Essa situação dos escravos como coisas, eles eram lavados como mercadoria mesmo para serem vendidos. Então lá teve esse passado histórico também que é vergonhoso, é desumano, mas eles conseguiram construir uma sociedade, pelo menos em algumas situações, mais aprimorada, mais civilizada, vamos dizer assim, do que a nossa. Mas, enfim, esse passado colonial aqui, esse passado escravagista, ele nos condena, né? E realmente é uma coisa, como você falou, impensável e inimaginável. Bem, aqui deu para vocês terem uma ideia mais ou menos como era o Código Penal, e aí, mais tarde, a gente vai falar na Constituição de 88 que mudanças foram promovidas, né, ao longo dos anos para que nós chegássemos a essa Constituição chamada de Constituição Cidadã, como nós temos hoje. Bem, a próxima Constituição, diga. Mas todo esse código, essas coisas, é por causa do imperador que botou para o escravo não ter esse direito? Foi tudo Sim, imperador? sim, sim. Olha, nós vivíamos numa ordem escravagista, correto? Ó, o tráfico transatlântico de escravos, ele começa ali já no século XVI, tá? Historicamente, o Brasil foi descoberto, vamos usar esse termo, que é mais comum, mas há controvérsias, em 1500. Até 1532, o Brasil foi deixado de lado quando Portugal começou seu processo de fazia comércio com o Oriente. A partir de 32 vieram aquelas expedições guarda-costas, depois as colonizadoras, passou-se a cuidar do Brasil. De início, nós tínhamos a mão de obra indígena, por vários motivos ela não deu certo, e aí nós começamos a trazer o escravo da África, né? O escravidão negreira da África, naqueles navios chamados de tumbeiros, para cá. Então, ao longo desses anos, houve essa exploração da mão de obra escrava. Isso só começa a mudar em 1850, com a publicação da Lei Eusébio de Queiroz, sob influência da Inglaterra, que temia que nós, com a mão de obra escrava, concorrêssemos com seus produtos. Afinal, na década de 1860, a Inglaterra vai começar a sua Revolução Industrial. Então, ela vai pressionar o Brasil para acabar com a escravidão por duas razões. Uma, humanitária. Dois, econômica mesmo. Então, essa ordem escravagista, ela permanece na nossa história. Os donos de escravos, quando da abolição da escravidão em 1888, eles não foram indenizados. E o escravo era tratado como coisa. Aí entra o complemento da sua pergunta.
o tráfico transatlântico de escravos, ele dava mais dinheiro do que o próprio uso do escravo dentro do processo da empresa, seja ela açucareira, seja na exploração do ouro ou mesmo do café. No café já é declinante, né? A entrada do escravo a partir de 1850 ela declina. Mas era um tráfico que dava muito dinheiro. Então, os nossos, vamos dizer assim, os nossos ancestrais ricos, que foram ricos portugueses que vieram, eles enriqueceram e as fortunas eram feitas com tráfico de escravos. Então, essa primeira Constituição que ela é outorgada pelo imperador, ela mantém essa ordem, porque afinal o imperador, mesmo com todo esse poder, ele procurava o que? Agradar os donos de escravos, os comerciantes, os caras que davam apoio a ele. E quem eram essas pessoas? Eram portugueses, tá? Eram portugueses, porque afinal nós não tínhamos ainda brasileiros, né? Os brasileiros só vão ser considerados assim quando da independência em 1822. E mesmo assim, até em 1891, com a promulgação da primeira Constituição republicana, nós vamos ter um processo de naturalização enorme. Tinha muito português ou muito brasileiro que não se considerava assim e mantinha a naturalidade, a nacionalidade portuguesa, né? Então, até hoje isso também é objeto lá de teoria geral da Constituição, o estatuto diferenciado para o português e para o brasileiro em relação a Portugal e Brasil, né? Por exemplo, se um estrangeiro vai se naturalizar no Brasil, ele deve ter 3 pré-requisitos, por exemplo, ele deve se sustentar, ele tem um emprego autossustentável, ele deve falar a língua fluentemente e ele deve ter, em regra, 10 anos vivendo aqui sem nenhum histórico criminal. Beleza. Para os portugueses que vivem aqui, isso pelo estatuto, um estatuto que trata das relações Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, isso pode se reduzir até um ano, tá? Mas voltando à sua pergunta, não sei se eu fui claro aí, eu fiz uma digressão enorme para explicar isso, mas é bem por aí. É uma ordem escravagista que o imperador manteve, tá? Então, esse processo de escravidão, ele só vai se encerrar em 1888 com a Lei Áurea. Encerrar formalmente, porque nós sabemos que aos escravos não foi dado condições para que eles se libertassem dessa condição de escravo. Eles vão permanecer durante muito tempo discriminados, até que, com o passar dos anos, os de ascendência, os afro-brasileiros, é que vão ter igualdade. Hoje, na Constituição, assim é. Tranquilo? Tranquilo, Carol? Beleza? Beleza. Obrigada. Nada, tranquilo. Sigamos para a Constituição de 1891. Vamos lá. Aí na Constituição de 1891 ela foi promulgada, foi votada, aí já caiu o poder moderador, né? A extinção dele, você vai ver. O Brasil vai passar a ter aqui o quê? A tripartição de poderes lá baseada no nosso Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Houve a separação entre igreja e Estado. O Estado agora passa a ser laico, né? Passa a ser laico. Seria responsável pela emissão de certidão e certificados. Em geral, né? Como é hoje, o Estado emite essas certidões, certificados. Rompemos com aquela tradição católica. O Estado e a igreja se separam, né? Os casamentos vão ser civis, embora, até por tradição, como até hoje funciona, você pode casar na igreja com a cerimônia valendo para o civil. Enfim, houve a chamada laicização dos cemitérios, que até então, para você ser enterrado, a igreja era que dava o aceite, né? Tinha aquela história a história não, era verdade, o padre lhe dava a extrema unção, as pessoas estavam doentes. Tudo aquilo vai cair na Constituição de 1891. Nós vamos ter agora uma Constituição laica, com liberdade de culto para todos, a instituição de um ensino primário obrigatório, né? Laico e gratuito, proibição dos brasões monárquicos ou títulos nobiliárquicos. Eles passavam a ser utilizados
só de forma extraoficial. Como esse deputado, por exemplo, do PSL aí, que se auto-intitula príncipe, né? Ele tem o título de nobreza, ele teria esse... Diga. Esses brasões identificavam famílias, César? Identificava famílias, sim. Várias famílias, né? Os títulos poderiam ser de dois tipos. Uma que são aqueles fidalgos, né, que vinham de Portugal, eles recebiam um título. E outros compravam títulos de nobres empobrecidos. Exemplo, o cara via para o Brasil durante, por exemplo, as capitanias hereditárias. Vários fidalgos receberam as capitanias. Só que o cara fez investimento e perdeu esse investimento. Então ele ficava pobre. Digamos que ele era o Marquês do Estoril, que é uma cidade, uma região de Portugal, uma cidade portuguesa. Então ele vendia esse título para um burguês enriquecido, o cara comprava esse título, né? E a própria monarquia portuguesa, ele saía nomeando. Você vai ali em Salvador, você tem aquela rua Marquês de Caravelas, você tem várias ruas com todas essas pessoas, eles trabalharam aqui na administração colonial. Rua Conde dos Arcos, tudo isso você tem. Você podia comprar o título ou trazer como brasão de família, né? Brasão de família de lá. Da mesma forma que aqueles títulos foram concedidos, por exemplo, ali durante o período regencial. Por exemplo, aqui em Brumado, nós temos, você já deve ter ouvido falar, essa praça aqui da prefeitura. É Praça Coronel Zeca Leite, tá? Todo mundo já ouviu falar. O Coronel Zeca, eu acho que ele nunca pegou numa arma. Mas no momento do período regencial, o padre Diogo Antônio Feijó, que foi ministro da Justiça e posteriormente ele foi regente uno, ele criou a Guarda Nacional, que era para proteger os interesses dos grandes fazendeiros e dar suporte à própria regência, e saiu distribuindo esses títulos de coronel, de major para membros das famílias mais importantes dos rincões mais longínquos do Brasil. E aqui o Coronel Zeca recebeu, você vê ali, Exupério Pinheiro Canguçu é um coronel também, então essas pessoas receberam, sem nunca frequentar exército algum, só um título, que aí é uma espécie de título de nobreza à brasileira. Mas esses títulos de nobres portugueses, eles existem de duas formas. Uma que é herdado mesmo das famílias nobres de Portugal e os outros comprados aqui. Só para te dar um exemplo. Diga. Ô, Sérgio. Oi. Rapaz, que interessante você falando isso aí. O meu avô, tem até um avô embrumado, o nome dele, Vigílio Ataíde. Era capitão Sim. Vigílio Ataíde. Exatamente, exato. Vigílio Ataíde. Esse título aí que ele recebeu é porque na época dele, ele era um capitão da Guarda Nacional. Então, a família Ataíde é uma família tradicional aqui. Então, o que acontece? Ele era um representante da elite local que dava suporte ao regente, que é o Diogo Antônio Feijó. Então, esses títulos, eles eram escolhidos, né? As pessoas das famílias mais importantes dos lugares, eles recebiam esse título e eram bem respeitáveis, moravam naquelas mansões da época. Se você lembrar ali, ó, acho que você é bem mais jovem, mas ali onde é o Banco Itaú, a casa do Coronel Zeca, ela era ali. Era do Banco Itaú ruim, até... ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Hello? Eu tô ouvindo normal. Tá ouvindo, Luciano? Eu tô ouvindo normal também. Eu também. Já tá aí, velho? Não ouvi. Tá. Veja bem, caiu não, a casa do Coronel... um exemplo que eu dei aqui para você. Ali essas pessoas, tipo Vigílio Ataíde, Coronel Zeca, Exupério Pinheiro Canguçu, que recebiam esses títulos aí do regente, no caso de Feijó, quando da criação da Guarda Nacional, eles moravam nas mansões da época, né? A casa do Coronel Zeca, ali no centro, onde é o Banco Itaú, ela era enorme, né? Tinha acho que 12 janelas,
e uma porta, tinha saída para o fundo, que era aquela rua Marcolino Moura. Então, eles eram os verdadeiros nobres do local aqui. Então, essa é uma inspiração portuguesa que os brasileiros também importaram, né? No caso, não era um título de nobreza, mas era um título da Guarda Nacional. O cara era bem importante, ele dava suporte a esses regentes aqui na região, tá? Tranquilo? Tranquilo. Voltemos aqui à nossa Constituição. Então, ela é uma Constituição que tem os 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Extinção do poder moderador, separa Estado e Igreja, né? O Estado agora é o tutor que tem a tutela sobre a vida da nação. Mas nós temos um problema aí, né? O Deodoro, ele deu o chamado golpe da República e ele está provisoriamente. Aí ele resolve sair, né? Floriano, que era o vice dele, é que realmente vai consolidar a República. Deveria, já naquela época, foi o primeiro casuísmo, havia uma previsão nessa Constituição que se o presidente ele renunciasse antes de 2 anos, assim como nessa Constituição agora atual, ou sofresse um processo de impeachment, ele deveria convocar eleições. O Floriano não fez isso, ele levou o poder até 1894 e passou para um civil. Então, foi um dos casuísmos da nossa história republicana, né? Casuísmo que a gente diz é quando a lei é quebrada, né? Então, não foi respeitado, né? Mas, enfim. E aí nós temos a instituição do voto universal só para alfabetizados. Hoje nós sabemos que o voto é para analfabetos também, né? A gente sabe disso. Criação de um poder legislativo bicameral. Bicameralismo, gente, é quando tem Senado e Câmara, desculpem, Senado e Câmara. Então, nosso sistema é bicameral, né? Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. A Câmara é a chamada Câmara Baixa, né? Representa o povo, e o Senado representa os estados. Isso também é matéria lá de constitucional, porque a Câmara funciona da seguinte maneira: nós elegemos os deputados de forma própria. Repete de novo essa parte, por favor. Ah, tá, pois não. Olha, nosso poder legislativo ele é bicameral. Significa que nós temos 2 câmaras, a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, que são eleitos de forma proporcional, representando o povo, a população. Porque, assim, São Paulo, ele tem 70 deputados federais, porque ele é o maior colégio eleitoral do Brasil. O Acre, ele só tem 8, porque ele é um dos menores colégios eleitorais. Então, a Constituição, ela estabelece o número maior de deputados federais, 70, São Paulo. É o único que tem assim. Depois você vai diminuindo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o 4º colégio é a Bahia. E o Senado, a representação é paritária. O que significa paritário, gente? Cada estado tem direito a 3, tá? Bahia tem 3, São Paulo 3, Rio 3, Minas, independentemente da população. Então, a representação do estado é paritária. Aqui, para não me delongar muito, isso vai ser objeto nosso lá na teoria geral da Constituição. Explicar o porquê. Aí o aluno geralmente pergunta, mas não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa, o senador nos representa, mas é como se ele fosse o representante do Estado. Quem nos representa fielmente é o deputado, tá? Isso é uma matéria lá de direito constitucional que a gente vai trabalhar. E aí surge, no 3º parágrafo aqui, o poder legislativo da província. O que é isso? Nós falamos que as províncias vão ser chamadas de Estado agora, né? E aí ele vai ter autonomia das províncias de criar suas próprias leis, como é hoje nas assembleias legislativas, mais autonomia em relação ao poder central. Por exemplo, o estado da Bahia ele pode tomar um empréstimo da China, dos Estados Unidos, sim, desde que ele dê garantias. Então ele tem essa prerrogativa. É uma certa autonomia que foi concedida já a partir daqui dessa Constituição. Como era o voto? Diferentemente do voto censitário lá da Constituição monárquica, ele é aberto, o cidadão assinava uma lista, hoje também você assina uma lista, que podia ser facilmente controlada de 2 formas. Controlada para saber quem votou e controlada para saber em quem você deveria votar. Aqui o chamado cabo eleitoral praticamente impunha o voto a você. É o chamado voto de cabresto, né?
tudo aqui que a gente está falando vai ser a chamada República Velha, né, que vai de 1891 até 1930, quando da era Vargas. Então, aqui, o que acontece? Você ia votar, Sérgio vai votar. Aí o cara dizia, ó, você tem que votar em Osni. Beleza. Quem era eu para dizer que eu não ia votar? O cabo eleitoral já estava aqui me olhando. Aí eu recebi uma cédula, escrevia lá o nome de Osni, assinava. Se eu colocasse OS, não consegui, né? Lembre-se que é só para alfabetizado. Mas como já havia nessa época aqui fraude, se eu colocasse ali OS na cédula, o cabo eleitoral, geralmente de um político forte, representante das velhas oligarquias, ele dizia, ó, a intenção dele foi votar em Osni. Só tem um candidato que começa com OS e o candidato é Osni, o voto vai para Osni. Acabou a confusão, né? Ah, eu Mesmo também com vou esse... votar em Agir, professor. Hã? Eu também vou votar em Agir. É, com O certeza. senhor também, todo mundo aqui vai votar também, senão eu pego todo mundo lá fora depois. Você entendeu aí que funcionava assim? Isso veio de muito tempo, né? Eu já trabalhei muito aqui em eleição, que eram verdadeiras guerras para você contabilizar o voto, que era a chamada intenção do eleitor. E aí a gente sofria uma pressão porque ficava muita gente assim em cima e a própria juíza, às vezes, ela tinha que arbitrar aquelas confusões aqui, porque, por exemplo, Aracatu, esses municípios pequenos, as eleições são decididas por 10, 12, 15 votos, então era uma confusão danada para vereador, inclusive, você captar a vontade do eleitor. Felizmente, hoje você tem esse novo critério, né? Você vota lá, não há o que contestar, porque você vota no número, aquela coisa toda, né? Aí, olha que curiosidade aqui na de 1891. O número de eleitores caiu, ao invés de aumentar. Por que que caiu? Porque, ó, na primeira lá do voto censitário, na de 1824, você tinha muita gente rica. Aqui, o critério de saber ler e escrever tirou muito rico que votava lá de votar aqui, tá? Ele ficava com vergonha de vir votar, né? Então, ele não vinha, mesmo ele sendo rico, possuidor de terras e posses, ele era analfabeto, então ele tinha vergonha de vir votar. Quando ele não dominava tudo, né, o vernáculo completo, gramática, essa coisa toda para escrever o nome, então ele se omitia, mesmo ele sendo rico e tendo o direito, porque a exigência aqui é aquela história que a gente, não sei se eu comentei, quando dá dois casos aqui, um local e um nacional. Esse ex-prefeito de Malhada, chamado Ceará, acho que eu comentei isso com vocês nas aulas presenciais. O doutor Genivaldo, quando ele foi reeleito, o doutor Genivaldo cassou o mandato dele, né? Tem dois tipos de ações, a gente vai estudar em direito eleitoral, AIJE e AIME, e o doutor Genivaldo cassou porque ele é analfabeto. Mas não é aquele analfabeto completamente analfabeto, mas ele é analfabeto porque ele declarou que ele era analfabeto. Só que ele já havia exercido um mandato. Ele recorreu ao TRE e ganhou o direito de assumir. Ele assumiu, concluiu o segundo mandato, hoje é acusado de corrupção, uma confusão danada, improbidade administrativa e tudo mais. E o caso federal é o do Tiririca, né, que ele assumiu que ele era analfabeto. Aí o Tribunal, a Justiça Eleitoral de São Paulo teria cassado o direito dele de assumir o mandato, mas o TRE disse que ele não era completamente analfabeto, porque ele sabia se comunicar, escrevia o nome, enfim. Porque, gente, na Constituição de 88, ela disse que o analfabeto ele pode ser eleito, mas ele não pode votar. E aí, como a gente já falou inúmeras vezes, o direito ele é o quê? De interpretação. É interpretação. Aí é uma confusão, dá pano para manga, você tem... Diga. Sério. Diga. Agora, veja bem. Para eu ingressar na faculdade, me pede um histórico escolar. Isso. Eu tenho que levar vários documentos. Para ser um representante da nação, um prefeito, um executivo na cidade, não pede um documento desse. Aí um analfabeto igual o Ceará, ele não tinha condição nenhuma de ser prefeito de Malhada. Malhada foi pro buraco. Entendeu? Exato. Mas aí... Foi só uma crítica, viu? Entendi. Eu entendo sua colocação. Agora sim, ó,
Quando a gente for estudar lá direito constitucional, você vai entender, vou fazer uma observação rápida. O princípio que rege isso aí. No caso brasileiro, quando o legislador constitucional, lá em 88, ele pensou isso, ele pensou o seguinte, ó, se na nossa sociedade tem inúmeros analfabetos ainda, então, seria desonesto de nossa parte não permitir que o analfabeto votasse e que uma lei eleitoral ou uma lei complementar que vier depois desse o direito a um analfabeto de representar o mesmo analfabeto. Tá entendendo aí? O princípio é esse. Mas a gente vai discutir lá em direito, entendeu? A jogada é essa. Eu entendo. E a comparação que eu faço aí, Sérgio, é igual com o índio. Entendeu? Isso. Não quer educar o índio e desvia o dinheiro nosso, todo para a FUNAI, uma corrupção imensa, entendeu? Que todo mundo sabe aí como é que funciona, entendeu? E não chega a nada e o índio continua da mesma forma de, vamos dizer assim, 500 anos atrás. Entendo. A gente vai discutir isso assim com mais profundidade lá em direito constitucional, é bem interessante. Também se você tem uma matéria de direito eleitoral que é bem interessante. Não é agora... um ano eleitoral era bem bacana ter essa disciplina de direito eleitoral, porque é um direito também que ele é bem atualizado, né? São dois ramos do direito que eles são mais avançados do que a própria legislação comum, que é o direito eleitoral e o ambiental. É bem interessante. Mas você entendeu aí o princípio, né? O princípio que norteou a criação dessa possibilidade do analfabeto foi esse aí. Ficou claro? Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Bem, aí vamos falar um pouquinho do Código Penal, né? O Código Penal também de 1890, ele já trouxe alguns avanços que não havia de 1824, que é a previsão da progressão da pena, né? Isso é lá de direito penal, você já sabe. O que é progressão da pena? É quando o apenado ele vai mudar de regime, né? Então o cara está lá em regime fechado, ele vai progredir para o semiaberto, depois para o aberto, domiciliar. Isso é a previsão de progressão da pena. Aí tem vários critérios: estudar, fazer cursos na prisão, aquelas coisas todas. Isso vai provocar a remissão da pena e, consequentemente, a progressão da pena. Bom comportamento, tudo isso. A questão da imputabilidade é aquilo que vocês já sabem, quem é imputável, quem não é, quem é inimputável, quem não é, enfim. Outra coisa que é bem interessante aqui, ó, a promessa de compra de voto, né? O voto de cabresto era muito comum. Havia previsão de punição para o voto de cabresto, de punição. Mas quem é que ia punir um chefe político forte? Né? Como você deu exemplo aí, já pensou se Virgílio Ataíde falasse com um eleitor, 10 eleitores, vocês vão votar em Luciano? Ninguém ia dizer que não ia votar, porque ele já devia favor a Virgílio Ataíde, aquelas coisas. Mas desde essa época que era proibido, hoje a gente chama de captação ilícita de sufrágio, né? É uma expressão, é um eufemismo para compra de voto, captação ilícita de sufrágio. Então isso dá até cadeia, né? Aí uma curiosidade aqui é o crime de estupro. Se a vítima, olha que situação crítica, né? Se a vítima fosse mulher virgem ou não, mas fosse honesta, a pena era maior. Se comparada ao estupro de mulher pública ou prostituta. Agora pergunto, o que é mulher pública? Tá entendendo? Como eram os conceitos, como eram os preconceitos da época, né? Então, geralmente, por mulher pública, que entende-se a mulher que não tinha marido, separou-se, tinha um comportamento avançado para a época, esses preconceitos que o Código Penal de 1890 tinha, né? Então, se a mulher fosse virgem, o apenado receberia uma pena maior. Enfim, são, digamos assim, excrescências legais que felizmente o Código Penal de 41 não trouxe, e as mudanças nas legislações, né, que vão se atualizando, também não trazem, né? Vocês sabem agora que a lei de 2018 já traz aí a importunação sexual, né?
Então, você tem vários crimes aí na esfera, na esfera que saiu do elemento estupro aqui, e os tipos penais eles foram mudando ao longo dos anos. O próprio conceito de estupro prescinde hoje da conjunção carnal, né? Basta você ver ali a tipificação dele mudou, né? Vocês vão estudar isso também bastante lá em penal. Enfim, era uma legislação que podemos dizer assim castradora, né? Nos dá uma ideia de como a sociedade era castradora e bastante atrasada em relação aos tempos atuais, tá? Aí vamos para a de 34. Bem, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer uma observação como é que era o ambiente político, econômico, social. Bem, durante a Constituição de 1891 até 1930, vigorou no Brasil o que a gente chama de República Velha ou República Oligárquica. Todos aqueles vícios que a gente mencionou aqui, voto de cabresto, clientelismo, fisiologismo na política, que até hoje não acabou, mas só que agora é eletrônico. Então, a República Velha era um governo feito à feição dos cafeicultores paulistas. Eles que eram os ricos da época que mandavam na nação, né? O café era a principal riqueza, chegou ali por volta de 1890 a ser 61% da nossa pauta de exportações, o café. Então, o cafeicultor era o cara que mandava e desmandava no Brasil. Só que, com a crise de 29, aquele famoso crash da Bolsa de Nova York, houve um empobrecimento generalizado no mundo e esses cafeicultores de São Paulo também declinaram, quebraram, foi a bancarrota quase total. E aí, geralmente, crise econômica precede crise política, o Vargas dá um golpe e toma o poder em 1930. E aí, o que vai acontecer? Esses cafeicultores paulistas, alijados do poder, eles começam a fustigar Vargas. Pô, deu um golpe, e aí como é que vai funcionar? Aí começa em São Paulo um movimento chamado Movimento Constitucionalista de 1932, pedindo o quê? Uma Constituição para Vargas. Tá? Esse movimento constitucionalista, eles foram às vias de fato. Teve guerra mesmo entre o poder central e os paulistas. Obviamente que o poder central derrotou São Paulo, né? O Vargas teve uma vitória militar, mas teve uma derrota política, porque ele foi obrigado a promulgar essa Constituição de 34, tá? Mas já em 32 houve uma mudança favorável aí às mulheres. Foi instituído um código eleitoral que dava o direito à mulher votar. Mas como é que a mulher votava? Ela tinha que ser rica, ser casada, ser funcionária pública, e caso ela não fosse mais casada, fosse viúva, fosse emancipada, e se fosse solteira, o pai morreu, a mãe morreu, ou morreu o pai, tinha só a mãe, ela tinha que ser rica. Enfim, também era limitador do direito da mulher. Porém, na Constituição de 34, como você vê aqui no topo já do slide, o voto feminino ele foi instituído. Mas, o que eu quero dizer com essa digressão histórica aqui? Falei para vocês que toda vez que uma Constituição ela vai ser promulgada ou outorgada, ela tem um movimento social, político e econômico que o precede. E nós chamamos de poder constituinte originário o grupo de deputados e senadores que vai votar, construir essa Constituição. Na de 88 houve isso, na de 34 houve isso, na de 1824 não houve porque o imperador outorgou, ele que fez a Constituição. Faz assim, 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 porque assim eu quero. Então, o poder constituinte originário, a gente fala que ele é ilimitado, ele pode criar o que quer que seja. Porém, qual é a limitação dele para ele criar? Ele não vai criar uma lei que vá de encontro, digamos, ao justnaturalismo. Dificilmente ele vai criar uma lei que preveja o incesto, por exemplo, a relação sexual entre membros da mesma família. Isso, do ponto de vista do Brasil, é condenável, seja religiosamente, o justnaturalismo condena isso, embora em outras sociedades isso já tenha existido. Então, isso não vai existir. Se por acaso nós formos criar uma Constituição hoje, em 2020, vamos criar uma Constituição que essa tá ruim.
Você vai colocar a pena de morte? Não, dificilmente você vai conseguir colocar a pena de morte, porque nós temos um princípio chamado de vedação ao retrocesso. Então, a pena de morte é considerada um retrocesso dentro do histórico das constituições brasileiras. Beleza. Você vai, por exemplo, dizer, a partir de agora, 2020, que a mulher é inferior ao homem? Não, não pode. É vedação ao retrocesso. Você não pode mais fazer isso. Enfim, o poder constituinte originário é esse, pessoal. Também a gente estuda lá em Constitucional. Ele vai dizer o seguinte: nós vamos fazer uma Constituição agora, ao invés de jogar fora tudo que nós temos, nós vamos aproveitar o que presta. Tá? Nós vamos recepcionar o que é bom da Constituição de 1891 e vamos criar novas leis, novos artigos que sejam melhores para a sociedade. Então, esse é o poder constituinte originário, que no momento que ele faz a Constituição e ela entra em vigor, esse poder constituinte originário ele sai de cena, ele não existe mais. Tá? Então, aqui, o que aconteceu em 34? O voto feminino, mandato presidencial de 4 anos, a eleição ia ser de 4 em 4, só que nosso amigo ele vai dar um golpe, eu vou falar no próximo slide aqui, os golpes são constantes na história do Brasil. O sufrágio vai ser universal, ou seja, todo mundo tem direito a voto, secreto e direto por maioria, tá? Então hoje, como é que a maioria vota? Os votos majoritários, vocês sabem, só vale para quem? Para os cargos executivos. E o único cargo legislativo que o voto majoritário vale é do senador, não é assim? Então, o vereador, o voto é proporcional, correto? Então, vamos dar o exemplo de Osni. Osni vai concorrer sozinho pelo Partido Verde e Livramento. Osni tem 1.000 votos, mas o Partido Verde não coligou para ninguém. Então, os conchavos, as alianças políticas em vários outros partidos vão fazer com que Sérgio, que foi do PSB, teve 700 votos, se elegeu e Osni não. Não é possível isso? Sim. Aqui em Brumado teve alguns casos, no Brasil inteiro tem. Para deputados estaduais e federais também é assim. Toda a eleição você tem os cargos legislativos, o voto é proporcional. O único legislativo que é majoritário é para Senado. O que é majoritário? Quem tem mais leva. Os executivos não. O voto é majoritário. Então, Eduardo Vasconcelos, por que ele é prefeito? Ele teve votação majoritária, né? Ele teve mais voto do que o segundo colocado, por sinal, muito mais voto. Então, é assim que funciona, tá? O ensino foi mantido, primário, gratuito e obrigatório. A Câmara passou eleita de forma direta, mas tinha representantes de organizações profissionais. Olha a primeira excrescência aqui. O que é isso? Por exemplo, Organização dos Médicos, Associação Nacional dos Médicos, podia escolher um médico e bota lá, tá? Associação dos Advogados, podia escolher um, bota lá. Então, você já tinha aqui um representante classista, né? Dando um caráter aqui na Constituição menos igualitário, menos equânime, né? No caso do Poder Executivo, era o presidente mesmo da República, mandato de 4 e sem direito à reeleição. O que o Vargas fez? Na Constituição de 34, ele deveria se submeter ao sufrágio, ao voto. O que ele fez? Ele disse, não, a eleição direta para presidente só vai valer a partir de 38. Essa agora vai ser indireta. Quem foi eleito? Ele. Tá? Então já houve um casuísmo aí, mais um. Criou a Justiça Eleitoral e a do Trabalho, que ele vai consolidar lá em 43, quando ele vai criar a CLT, e vem botar aqui 2 institutos bacanas da legislação que tem até hoje. Isso aqui também a gente estuda em Constitucional. O mandado de segurança e a ação popular. Isso aqui a gente chama lá em direito constitucional de controle de constitucionalidade concreto, porque essas 2 ações, gente, são manejadas quando um bem jurídico concreto está sendo violado, tá? O que é um mandado de segurança? Osni passou no concurso para delegado da Polícia Civil, tinha 10 vagas. Osni passou em terceiro. Beleza, saiu a relação de aprovados. Aí Osni passou em terceiro, não foi chamado. Paulo passou em 11º, foi chamado na frente de Osni. Chamou o 10º, não chamou Osni, que foi terceiro. Qual é
a reação de Osni, impetrar um mandado de segurança, porque ele tem o quê? Direito líquido e certo. Essa é a pré-condição para implantar um mandado de segurança. Direito líquido e certo. Qual o direito líquido e certo? Pegou o edital e diz lá, os 10 primeiros serão chamados. Por que eu fui terceiro e não fui? Impetrou o mandado de segurança, o juiz vai conceder a segurança, ele vai assumir o cargo dele de delegado e, posteriormente, a autoridade coatora, quem é aqui? A Secretaria de Segurança Pública, o governador, o secretário, quem quer que seja, tem que ter uma autoridade coatora, ele vai se pronunciar no processo. Se ele provar que ter colocado Osni de quarentena é justo, o juiz pode cassar a segurança e manter a posse do 11º, do Paulo. Mas se não, se confirmada o mandado de segurança pela autoridade judicial, pelo magistrado, Osni vai assumir o cargo dele de delegado, porque ele tem o quê? Um direito líquido e certo. Beleza? A ação popular também é um mecanismo de controle de constitucionalidade concreto, que ela trata de quê? Toda vez que um direito de cidadania for lesado, por exemplo, o governante que é ímprobo, né? A improbidade administrativa, lesão ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, artístico, estético, todo e qualquer tipo de lesão dessa natureza, você, como cidadão, vai impetrar uma ação popular, tá? Que justiça você impetra do local do dano? Essa ação ela pode ser repressiva, tá certo? Depois que o dano já aconteceu, tá? Ou pode ser preventiva, antes do dano acontecer. Então, são dois institutos bacanas aí que a gente estuda lá em Direito Constitucional. O advogado deve saber tudo disso aqui, tá? Nós vamos estudar isso lá. Mas ele institui isso aqui. Lá na frente, com a de 37, ele vai jogar isso aqui por terra, né? Ele vai jogar isso aqui por terra. Entendido aqui essa parte, pessoal? Entendi. Uhum. Beleza. Entendido. Beleza, sigamos aqui. Bem, aí vem a Constituição de 37. O que é que eu falei aqui? O cidadão ele deveria promover eleições, né, já em 34, né, já em 34. Ele fez o que não? Nós vamos dar eleição indireta porque eu promulguei essa Constituição, foi promulgada, foi votada, mas essa aqui a eleição vai ser indireta, eu vou ficar no poder. Beleza. Em 38, por essa Constituição vigente, né, o vigendo na época, deveríamos ter eleições. O que que o cara fez? Ele inventou o chamado Plano Cohen, né, isso lá de história, que era uma suposta conspiração comunista, que os comunistas queriam tomar o poder e que então ele iria endurecer o regime e a Constituição de 34, que era muito liberal, não valeria mais. Agora vai valer uma Constituição de 37, que era baseada na Constituição fascista da Polônia e é apelidada de polaca, né? Polaca é o apelido dos poloneses. Qual foi o ambiente político, social e econômico que eu mencionei aqui, que toda Constituição precede isso? Em 35, nós tivemos a intentona comunista. Realmente houve uma tentativa de tomada de poder pelos comunistas, Luiz Carlos Prestes, aquela história toda, e que fracassou. O Vargas abortou essa intentona, essa tentativa de golpe comunista. E usou isso para outorgar essa Constituição, uma Constituição ditatorial e fascista. Em 38, nós tivemos também uma outra intentona, que foi a intentona integralista, tomada do poder pelos integralistas, que também não deu certo. Vamos nos ater aqui à Constituição. Aí o que é que ele fez? Acabou com a eleição de governador, que era livre, e nomeou interventores. Interventor, o cara que intervém mesmo. Então a Bahia vai ter um interventor nomeado por Vargas, São Paulo, Rio, pronto. E eles deveriam nomear as autoridades municipais. Então você está vivendo agora numa ditadura, é a ditadura civil de Vargas, que começa em 37, vai até 45, e a gente chama isso de Estado Novo. Então a ditadura Estado Novista foi nossa primeira ditadura e civil. Primeira coisa que ele vai fazer, outras coisas, extinguir partido político e a justiça eleitoral que ele mesmo criara aqui, né, nessa Constituição, né?
O mandado de segurança e a ação popular são extintos, então você não poderia questionar atos do Poder Executivo, mais nada, mais nunca, né? Censura aos meios de comunicação, o máximo que eles poderiam fazer era divulgar atos do próprio governo, tá? Proibiu logo greve, o trabalhador leva sempre bomba, né? Previsão de pena de morte para crimes políticos, olha aí, então você não poderia falar contra o presidente que você estava incorrendo em crime, né? E impossibilidade prática de declarar inconstitucionalidade de lei ou ato do presidente. Aqui é o que eu mencionei para você. Ó. Nós temos essas duas ações são do controle de constitucionalidade concreto, né? Então a gente fala que esse tipo de ação interessa a quem? A mim, a você, a Osni, que impetramos a ação. Então a gente fala que essa ação é inter partes, tá? Ou do latim inter pares. Já no controle de constitucionalidade abstrato, que aqui a gente vai mover lá no STF, elas são chamadas de ações erga omnes. Elas interessam a todos, tá? Então, se eu mover, por exemplo, aquela, não sei se eu mencionei para vocês em aulas pregressas, um ADIM, ação direta de inconstitucionalidade para questionar dispositivos do Código Penal que impedem o aborto de anencéfalos, tá? Que impedem. O que o Supremo decidiu? Que a partir daquela decisão do Supremo, o aborto de anencéfalos não pode mais ser criminalizado. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade que foi manejada no Supremo, ela interessa só a mim, a Osni, a Daniela, a Luciano? Não. Ela interessa a população toda. Então, ela passa a ser do controle abstrato de constitucionalidade, tá? Isso é um tema também lá de constitucional bem interessante. Quando vocês virem falar assim, ADIM, a DPF, são ações do controle de constitucionalidade abstrato, tá? Então, tem uns critérios, quem são os legitimados, tudo isso a gente vai aprender lá em constitucional, é bem interessante. Então, o que o Vargas fez aqui? Proibiu. Então, você não poderia questionar mais ato, até porque o próprio Supremo está limitado, né? Num regime ditatorial, os caras piam baixo, não vão falar nada, né? E aí, bem, essa Constituição de 37, um adendo aqui que eu vou falar do ponto de vista econômico. Na Constituição de 34, foi instituído o controle do solo, do subsolo, que nós temos até hoje. Aquele exemplo que eu dei aqui, acho que foi nessa turma, eu me esqueço que é tanta turma aí, às vezes eu me passo. Por exemplo, Sérgio descobriu petróleo no quintal da casa dele. Beleza. Aí ele vai informar a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que ao explorar, autorizar a Petrobras ou qualquer que seja a empresa, vai me pagar o quê? Royalties, né? Eu sou dono dos royalties, dos lucros dessa exploração, mas eu não sou dono do poço, porque o poço pertence à União. Então, esse controle do subsolo, das jazidas, dos rios, do mar territorial de 200 milhas, tudo isso vai ser também objeto da Constituição de 88, que a gente vai estudar, e que pertence à União, tá? Não pertence a você. Você é usufrutuário, você vai receber royalties. Então, desde Vargas aqui que ele instituiu isso. Por isso que ele é tido como um presidente nacionalista. Mas isso aí é outra história que a gente vai discutir lá mais à frente. Então, a de 37, ele foi uma Constituição fascista, ditatorial. Aí vem a de 46, que já foi promulgada. Aí Vargas já tinha sido deposto. Os mesmos militares que o apoiaram para ele dar o golpe de 30, retiraram esse... O Vargas ficou no poder de 30 a 45, tá? É a chamada Era Vargas. Ele vai ser deposto, e você vai ter agora a Constituição de 46, mas ele conseguiu manobrar nos bastidores e fez o sucessor, que era ser o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. E aí você tem aqui eleições diretas para executivo e legislativo, em todos os 3 níveis, tá? O mandato presidencial foi ampliado para 5, olha mais um casuísmo aqui, para que 5? O cara vai complicar. Adoção do federalismo, porque na de 37 ele fechou tudo, nós já vimos, né? Que os interventores iam para o Estado, o federalismo agora é voltar à autonomia dos estados, como é hoje, né? O governo deveria consultar o Congresso antes de tomar qualquer medida, são esses institutos que tem até hoje na Constituição,
né? Ampliou a participação do voto feminino, aquilo que eu falei, que a mulher tinha que ser rica, emancipada, participar de cargo público e remunerado, aquelas coisas todas. Foi uma Constituição bem mais liberal, né? E aqui ela aumentou a cadeira para a Câmara dos Deputados. Hoje, vocês sabem, nós temos 513 cidadãos honestos nos representando. Adotou o pluripartidarismo, porque Getúlio tinha feito o quê? Colocado os partidos todos na ilegalidade. E agora você tem um sistema pluripartidário, né? Vários partidos, como é hoje. Hoje tem até demais, né? Você tem aí 28 com representação congressual e tem mais 35 requerendo o registro e tem mais um bando aí também em fase de criação. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Todo mundo de olho no famoso fundo eleitoral e no fundo partidário, que já anda aí para mais de 2 bilhões de reais, é muito dinheiro. Manutenção do corporativismo sindical, o que é isso? Para você ter um sindicato, naquela época, você tinha que... O sindicato era atrelado ao Estado, o Estado dava autorização, né? Hoje, como é que o sindicato é regido? Você tem normas constitucionais e a regência pela CLT. A exigência atual é que na mesma circunscrição não tenha dois. Por exemplo, no Mato você tem o Sindicem. Não pode ter outro sindicato com o mesmo objeto, com o mesmo escopo, com o mesmo alvo. Tem que ter um só. Né? A exigência é essa. Mas você não depende do governo, está lá na própria Constituição e na CLT. Tá? Alguma observação aí, meu povo? Estou falando igual uma carretilha. Né? Tranquilo? Diga lá, Carolzinha. Tranquilo. Desde a primeira Constituição até a última, um vai tirando uma coisa, um vai completando uma coisa e volta uma coisa lá do início. Já percebeu? Sim. É aquilo que eu te falei, ó. Na Constituição, se você aquele constitucionalismo que a gente estudou lá em Estados Unidos, França e a própria Magna Carta inglesa, a nossa Constituição de 88, ela tem muitos elementos dali. Porque o constitucionalismo ele é entendido com uma das características dele, que a gente já viu, é a historicidade. Então, uma aproveita o que é bom da outra, tira o que é ruim, né? E vai aproveitando e vai melhorando, né? Provavelmente, quando nós tivermos uma outra Constituição, o que é tido e havido como perfeito, bom nessa, vai ser aproveitado. A gente chama de vai ser recepcionado, né? O que for tido e havido como ruim vai ser colocado de lado. Enfim, vai aprimorando, né? Mas realmente acontece isso. Você vai aproveitando tudo que tem de um, o que tem de bom, você vai aproveitando na outra, né? Pelo menos assim é entendido. A gente chama de o que é recepcionado, né? O que não foi, ou mesmo aquilo que está na própria Constituição, se você entender que não está de acordo aos novos tempos, uma lei, alguma coisa, você também pode manejar uma dessas ações que eu falei e contestar no Supremo para mudar o entendimento, mudar a própria lei, né? Então, tudo isso é passível de ser feito. O controle de constitucionalidade existe para isso aí, tá? Você... Diga, Daniela. Então, se a gente quisesse ter uma mudança significativa na Constituição hoje, a gente teria que criar uma nova Constituição. Porque assim, ó, nossa Constituição, uma das características dela é o que a gente chama de rigidez constitucional. Por que nossa Constituição é rígida? Porque o processo de mudança dessa Constituição, ali o artigo 60, ele demanda uma votação em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, por 3/5 dos eleitores. Que eleitores são esses? Deputados e senadores, correto? Então, é uma rigidez. Por exemplo, você quer a emenda da Previdência, que foi aprovada no ano passado, né, em 2019, dezembro de 2019. Então, ela passou por essa tramitação aí, né? 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores votaram essa emenda da Previdência, a emenda 103, nessas 2 casas com esse ritual. Então, é muito difícil você mudar.
para um governo obter esse consenso e implementar as mudanças que ele quer é muito difícil, né? Você está vendo aí o governo atual, essa questão do Centrão, porque você tem 513 ali, na verdade fala-se que representa partidos, mas você tem muitos interesses paroquiais envolvidos ali. Então, para que você mude a Constituição, seria necessário que tudo o ordenamento jurídico que precederia essa Constituição já estivesse todo ele esgotado. No entendimento dos doutrinadores, dos próprios ministros do Supremo, dos deputados e do próprio Executivo, não há esse clima, não há essa situação. Portanto, a plausibilidade, a possibilidade de mudança é remotíssima. Não, mesmo que alguém comente em rede social essa coisa, a possibilidade é remota, quase inexistente, porque não há esse background aí, vamos chamar assim, uma expressão inglesa, a ponto de você desconstituir essa ordem que aqui está por uma outra nova. Entendido? Mas sobre um assunto que foi questionado na época da eleição, se o militarismo assumisse o país hoje, eles poderiam construir uma nova Constituição? Bom, se eles assumissem, ele teria aí o quê? O poder constituinte originário, no caso, seria eles, outorgando, né? Eles fariam a Constituição outorgada, porque se eles assumissem quebrando a ordem constitucional, o Congresso estaria alijado do processo, correto? Então, eles fariam o poder constituinte originário, seriam eles, e eles fariam uma nova Constituição. O certo é isso, como foi feito aqui em 67 e 69, que a gente vai ver aqui, tá? Agora, entendo eu que esse clima não existe, porque eles mesmos não querem, né? Já deixaram claro aí, em ordem do dia, já declinaram, porque eles já usufruem o presidente foi eleito. A maioria dos seus assessores são militares, então eles não seriam bobos a ponto de pagar um ônus, já que eles já estão com o bônus, né? Eles já estão participando do governo normalmente. Entendeu? Do governo, já. Sim, entendi. Agora, a sua pergunta, se caso houvesse essa ruptura institucional, aí o poder constituinte originário passaria para, como em 67 agora, diga. Passaria por militarismo, né? E a gente poderia ter uma nova Constituição. Isso, exatamente. Como eles não têm conhecimento das leis, o que eles fariam? Eles nomeariam uma comissão, como foi feito aqui na de 67, que a gente vai ver agora, o jurista encarregado de elaborar as mudanças na Constituição, chama-se Francisco Campos, apelidado de Chico Ciência. Ele era um grande jurista, só de uma linha dura, assim, mais do lado da linha alemã, né? Qual é o nome do cara? Que me fugiu o nome aqui. Deixa eu olhar aqui para o nome dele. Kelsen, Hans Kelsen, né? Que a gente vai estudar isso também. Fugiu o nome do cara. Hans Kelsen, que é a norma fundamental hipotética. O Chico Ciência era um discípulo dele, mas a gente vai ver isso lá. Então, convocou-se o Francisco Ciência, o Francisco Campos, e ele juntou um grupo de juristas e elaborou a emenda constitucional de 69, que é a emenda 1, e que é tida, como eu falei lá atrás, como uma Constituição, né? Porque ela reverteu vários princípios constitucionais que haviam. Então, convoca-se uma pessoa, por quê? Para evitar o quê? Você ter princípios colidentes, né? Princípio que vai bater, porque é muito difícil você fazer. Essa Constituição nossa de 88, para vocês terem uma ideia, ela teve uma comissão de sistematização. O que era isso? Você recebia várias emendas do Brasil inteiro, né? A participação popular, as entidades de classe, todo mundo mandava. Então, às vezes, por exemplo, o professor do Maranhão mandou uma emenda, mandou uma sugestão, o da Bahia mandou outra, em regra deveria ser convergentes, mas não, eram conflitantes. Então, essa comissão de sistematização, ela se encarregava de pegar aquilo, reunir ali, botar e falar assim, ó, isso está conflitante, vamos pegar aqui o que é uniforme e botar para o deputado, o constituinte, apreciar.
Entendeu? Porque até hoje, na própria Constituição de 88, mesmo com essa comissão de sistematização, você tem princípios colidentes, um batendo com o outro, e quem é que vai arbitrar o que vale e o que não vale é o STF, que vai se encarregar de aplicar, de fazer o que a gente chama de controle de constitucionalidade, de tirar essas condutas tidas como desnecessárias e consertar a Constituição, né? Limar aquilo que é tido como desnecessário. Esse exemplo que eu acabei de dar do aborto de anencefalo. Espera aí, a gente não pode botar todo mundo no mesmo barco, tem isso aqui. É como você tem lá no direito penal, atenuante, agravante. Você vai entendendo aos poucos como é que o direito, a dinamicidade dele, né? Ele vai mudando de acordo com o avanço da sociedade, o avanço ou o retrocesso, a depender do que vai acontecendo. Entendido aí? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos dar o salto aqui para a de 67, que é a última antes da Constituição Cidadã. Olha aí que você acabou de falar. Então, o João Goulart foi deposto, né? Foi março de 64, pá. E aí os militares assumem. A Constituição vigente era essa aqui de 46, tá? Era essa aqui de 46. Então, não dava tempo de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, eles foram baixando os famosos atos institucionais, eles foram governar por esses atos. Bem, o primeiro, o ato 1, é a instauração do regime militar. A primeira coisa que ele vai fazer no ato 1, suspender as garantias constitucionais, a previsão do decreto de estado de sítio, que hoje está hospedado ali na nossa Constituição, tem essa previsão, né? Para aqueles casos de agressão estrangeira. Até nesse caso da pandemia aí, poderia ser decretado se o estado de defesa não desse certo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tivemos lá a garantia da lei e da ordem, o estado de defesa não precisou estado de sítio. Enfim, isso tem previsão constitucional. Mas na época que foi uma ruptura, eles deram todos esses poderes aqui ao Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do regime militar, tá? Aquele que quase não tinha pescoço, né? E aí, no AI-1, a primeira coisa que eles vão fazer é acabar com a eleição direta para presidente em todos os níveis, né? Depois para governadores, para prefeitos das instâncias hidrominerais, áreas de segurança nacional, capitais e regiões de fronteira, por motivos óbvios, né? Você implantou aqui a chamada doutrina da segurança nacional. Bem, aí vai começar a extinguir partido político, cassação de opositores, a liberdade era vigiada, você, para fazer uma reunião de 20 pessoas, você teria que pedir a autorização da autoridade competente no município, fosse o delegado, fosse o prefeito, a sua liberdade de ir e vir vai ser limitado. Bem, aqui nós tivemos 17 atos institucionais antes que o último presidente do regime militar saísse, que foi o João Batista de Oliveira Figueiredo. Foram 17. A gente estuda só os primeiros 5, tanto em história como em direito, porque eles nos dão uma ideia do que foi o regime, o fechamento do regime. Então, para resumir, as eleições passavam a ser indiretas, o Congresso, quando estava aberto, apenas referendava o presidente militar que a junta escolhia, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, todos os presidentes foram originários do Exército, é o Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Então, saíam geralmente, todos 5 saíram do Exército, né? Então, a eleição indireta, aqui você está vendo no AI-3, o AI-4 convocou o Congresso só para votar essas mudanças na Constituição de 67, que eu falei que convocou o Francisco Campos para elaborar um anteprojeto de Constituição e põe em prática, né? E os atos institucionais e um reforço no Poder Executivo, né? O Poder Executivo podia tudo. Aí, eles instituíram, como na de 46 nós tínhamos o pluripartidarismo, foi instituído o bipartidarismo, nós tínhamos 2 partidos apenas, a Arena, que era o partido do governo,
a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A Arena representava o governo. Em algumas cidades, tipo Brumado, você tinha Arena 1 e Arena 2. A oposição era o próprio partido do governo, né? E o MDB era o que a gente chamava de saco de gatos, porque você tinha de extrema esquerda comunista a gente da direita moderada, que não se enquadrou aqui na Arena, tinha as divergências tanto nos municípios quanto nos estados, e acabavam indo para o MDB. Só com a redemocratização que o pluripartidarismo virá e vai estar no que está aí hoje, que a gente falou, tem mais de 60 partidos aí. Enfim, cassação de opositores, houve o endurecimento, luta armada, guerrilha urbana, guerrilha rural, até que nós chegamos em 80. Teve o AI-5, que foi o tido e havido como golpe dentro do golpe, porque no momento em que os militares tomaram o poder, a ideia era restituí-lo rapidamente, restaurar a ordem democrática. E aí isso foi se estendendo, né? Nós vivíamos na chamada doutrina da segurança nacional. No plano externo, vivíamos a Guerra Fria, a Segunda Guerra acabara em 45, em 47 começa a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e aí o Brasil automaticamente adotou o lado dos americanos. Nós tínhamos aí a Guerra Fria, que também tinha esse embate ideológico entre comunismo na União Soviética e capitalismo liderado pelos Estados Unidos, Pacto de Varsóvia, OTAN, e o Brasil foi nessa esteira. Enfim, o AI-5 foi o fechamento do Congresso, proibição às greves que já estavam pipocando, a dificuldade econômica, proibição do habeas corpus. Olha aqui um outro instituto do controle de constitucionalidade concreto, né, que regula o direito de ir e vir, né, o habeas corpus. Você impetra quando está preso ilegalmente, aquelas coisas que a gente já viu, vai voltar a ver, né? Permitir até prisão por 60 dias. Você tinha a incomunicabilidade do preso até por 10 deles. Hoje você já sabe, que a gente já comentou aí na sala, a audiência de custódia tem que ser em 48 horas. Enfim, o AI-3, baixado pela junta militar, a gente volta aqui, em razão da doença de Costa e Silva. Esse aqui teve dois elementos, né? Permitir o banimento de brasileiros, mandar para a Tonga da Mironga, como dizia-se na época, aquela música do Vinícius de Moraes. E ele adoeceu, Costa e Silva teve um AVC, né? Na época a galera chamava de derrame. E aí o vice dele é civil, é o Pedro Aleixo, é um mineiro, e foi proibido de assumir. Então ali, nesse AI-13, desculpa, ficou claro que eles não queriam realmente passar o poder para os civis naquele momento. Então o Pedro Aleixo foi impedido de assumir. Uma junta militar, né? um general, um almirante e um brigadeiro assumiram até que desse posse a Médici, né, que foi o terceiro presidente do regime militar. Aí o Médici vai assumir ali na virada de 69 para 70, é o período vai ter a Copa, o Pra Frente Brasil, o famoso milagre brasileiro, com vários empréstimos externos, aquela coisa toda, e até 85, quando o regime militar acaba e nós vamos ter as eleições indiretas, elegemos Tancredo indiretamente, que não assume, vai ficar Sarney até a eleição direta do Collor, né? O Sarney era da própria Arena, simpatizante do regime militar, mas fez uma coisa de bom, que foi no governo dele que foi promulgada a Constituição de 88, que é a que está vigendo até hoje conosco. Tranquilo, pessoal? Falei bastante hoje, né? Já tem... Poxa vida. Tranquilo. Mas hoje ela foi a mais interessante de todas. Tá. Quando nós vamos chegando aqui para os nossos dias, aí você vai começar a ter entender o que está falando aqui com a Gi, é mais próximo da nossa realidade, a gente consegue pegar o assunto e entender. Exato. Quando a gente for estudar a de 88, por exemplo, aí a gente vai fundamentando por que isso, por que aquilo, aí o aluno vai começando a compreender, né? Aquilo que a gente fala lá no início do curso, falei para vocês. Nós não temos mais o direito de ter opinião calcada no senso comum. A gente é obrigado, até como estudante de direito, que as pessoas usam a expressão operador do direito, eu nem gosto muito dela,
mas você vai ser obrigado a explicar às pessoas, não, gente. Como o Luciano colocou, ó, tem isso e aquilo. O fundamento está aqui. A gente pode não concordar, mas tem uma fundamentação, né? Alguém pensou antes de nós e botou. Se nós não concordarmos, o que a gente vai fazer? Bater as portas da justiça e questionar esse ato. Podemos fazer assim? Sim. Tem aí várias ações que a gente vai poder manejá-las. Se a gente não puder como cidadão, a gente bota lá alguém que nos representa para fazê-lo. Por isso que tem o controle de constitucionalidade no Brasil é híbrido, né? Você tem o abstrato e você tem o concreto. Então, o concreto é o que te afeta diretamente, o abstrato é o que afeta todo mundo. Ah, mas eu vou mexer com gente grande. Ah, você vai mexer com gente grande, mas não acontece aí. A ação popular não impediu que uma ministra tomasse posse? Não foi assim? Foi. A depender do momento político, não foi a Cristiane Brasil, foi uma ação popular. Foi dada a um juiz da 4ª Vara de Niterói, Leonardo Coceira, ele brecou a posse dela. Ela tinha dívidas na Justiça do Trabalho, ele acolheu uma ação popular e ela foi proibida. Mas aí o pai dela, o Roberto Jefferson, esse aí, ele tem as manhas, é um grande criminalista, embora seja um corrupto danado, ele aí recorreu, o STJ cassou e depois a Carmen Lúcia confirmou a decisão lá de 1º grau, quer dizer, foi um cidadão que pediu a posse da ministra, você pode fazê-lo, basta ter coragem e ter os meios para fazê-lo, então a justiça está aí para isso, né? Então é mais ou menos por aí. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Alguma coisa? Diga, Luciano, você ia falar alguma coisa? Luciano? Opa! Então tá. Então, pessoal, eu vejo vocês na próxima quarta, né? Diga. Diga. Não, tu abordou um assunto interessante aí sobre... Eu deixei para o final da aula para falar sobre Exupério Pinheiro Canguçu, né? Era Coronel Exupério Pinheiro Canguçu. Isso. Mas, na verdade, ele não era Exupério Pinheiro Canguçu. Era Exupério Pinheiro Pinto. Quando ele recebeu a patente do Canguçu. Entendi. Você sabia disso? Já. Eu me lembro que eu vi uma palestra lá na biblioteca, acho que ele trocou o nome porque ele era um matador de onça, teria matado uma onça canguçu e ganhou uma espécie de comenda, não foi isso? Isso, realmente. Exatamente. Tá ok. Beleza. Tranquilo aí, pessoal. Vou me despedir de vocês. Até, como eu falei para a Daniela antes do pessoal estar na sala, até a próxima quarta, quem puder me enviar logo os trabalhos, eu vou corrigindo e já vou publicar. Eu cometi um erro ali no cabeçalho, eu coloquei 1.500 pontos, na verdade são 3.500 que fecha para vocês. Então, quando vocês virem lá nota maior que 1.500, é por isso, o erro foi meu, eu aproveitei um cabeçalho, fiz rápido, e mandei, mas o valor correto é 3.500, tá? Então vocês vão ver publicados lá. Até 28 eu pretendo publicar. Beleza? Repete aí, professor, que eu não entendi. Quando eu enviei para vocês a atividade, essa atividade de 3 questões, parece-me que eu coloquei lá no cabeçalho 1.500 pontos. Na verdade, são 3.500, tá? A gente fez uma de 2, não foi isso? E essa é 3.500 que está lá no... E aí, no cabeçalho, parece-me que eu coloquei 1.500. Mas quando eu for lançar a nota, eu lanço o valor correto, que é referente a 3.500. Então, quem perceber lá, quem vai tirar mais de 1.500, vai falar, ué, como é que só vale 1.500 e o professor botou 2.000, 2.500, 3, entendeu? É nisso. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Diga, Luciano. Diga. Você falou sobre como é? AI-5, né? Sim. Como é? AI-5, ato institucional número 5. Parece que ele foi mais, assim, como é a palavra do que falar assim, mais drástico, o mais rigoroso, o mais duro do que se mencionou. Porque o que mais pegou no regime, o regime, ou intervenção militar, não importa, eu acho que foi esse regime aí, não foi?
Foi o AI-5, foi. Ele é tido e havido como os próprios militares mais legalistas chamam de golpe dentro do golpe, porque nesse momento já era para passar o poder para os civis, né? Mas aí sai um pouco do escopo do direito, vai mais para a história, né? Então, entre os militares não há uma coesão, tá? Você tem várias... O próprio exército ele é dividido. Você sabe que tem cavalaria, infantaria, engenharia, logística. Cada general que sai de uma área dessa pensa de um jeito. Claro que eles não trazem as divisões internas a público. E realmente a hierarquia é respeitada, com ali, acho que é no 42, né? 42 da Constituição, que ela se baseia na hierarquia e na ordem, na legalidade. Então, eles não vão trazer a público. Está lá, o chefe do Exército, Edson Leal Pujol. O que ele falar, está falado. Mesmo que lá dentro, na hora da reunião do alto comando, ele fala, poxa, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Mas nunca foi coeso. Então, como está agora, né? Tem vários militares participando do governo e tem outros que estão descontentes, porque acham que as decisões que deveriam ser tomadas pelo legislativo estão sendo tomadas por executivo e se não der certo, pipoca no colo do militar, né? Então, geralmente tem essas divergências. E aqui em 68 havia já era o momento, na visão de alguns, de passar o poder para os civis. Já havia a luta armada, já começa a entrar em declínio aqui, mas, enfim, né? Aliás, a luta armada começara, por isso que o regime endurece, né? Ela vai entrar em declínio só após Médici, que vai ser o carrasco aí, né? A redemocratização ela vai começar já com Geisel, mas o processo vai ser concluído com Figueiredo. Entendido, pessoal? Ok. Tranquilo. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço, obrigado a vocês. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Obrigado a vocês pela presença. Boa noite. Boa noite a todos aí, professor. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite.